Olá pessoal, aqui é a Marilene Quintana da Evis Immigration. A gente está começando a live de hoje para falar de vistos e das mudanças que aconteceram no final do ano passado e agora no início desse ano, sobre o pedido da biometria e como isso afeta a mudança de status e também o Post-Graduation Work Permit, que foi alterado recentemente a política em relação ao prazo, etc. Bom, depois que eu fizer uma introduçãozinha, a gente vai inclusive também a responder as perguntas do público, mas nessa live vai ser preferencialmente voltado para a parte de vistos, tanto de Post-Graduation Work Permit como de mudança de status, tá bem? Então, se vocês estão me ouvindo legal, dá um likezinho para a gente poder começar. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre a mudança de status. No mês de dezembro do ano passado, de 2018, eu fiz um vídeo para explicar para vocês que a mudança de status está ainda mais difícil, tá? E eu vim aqui reforçar para vocês como funciona se você ainda decidir insistir em fazer o processo aqui. Então, primeira coisa, desde o começo de 2018, a gente tem identificado que o governo não gosta da ideia das pessoas virem com Electronic Travel Authorization e depois mudarem de status aqui. Tá? Como que a gente fazia esse processo então? A gente, ao invés de fazer a aplicação online, ou seja, fazendo toda a documentação, enviando através da conta do CIC online, como a gente faz quando a pessoa está no mesmo país de residência, por exemplo, se a gente vai aplicar para uma pessoa que está no Brasil, a gente pode fazer online. Se a gente vai aplicar para uma pessoa que está no Canadá e já tem um Study Permit, um Study Extension, a gente pode fazer online. Mas quando era mudança de status, o que a gente fazia para poder aumentar as chances de sucesso dessa pessoa? A gente preparava o pacote e enviava por correio para o Brasil. Por quê? Porque a gente identificou que o índice de recusa quando a aplicação é enviada online é muito maior. Isso porque quando é enviado online, se a pessoa está aqui no Canadá e não tem o visto de estudos, o visto não é processado dentro do Canadá. O visto é processado ou em Los Angeles ou no escritório de Niagara, que é Canadá. E a gente percebe que esses dois escritórios têm um índice de recusa maior, isso desde sempre. Então, ao longo de 2018, e muito antes, na verdade, a gente sempre utilizou o recurso de troca de status, fazendo um application que era enviado para o consulado no Brasil. E assim a gente diminuiu um pouco os riscos de negativa, né? Agora, com o requisito do Biometrics, o que acontece aqui? Todas as pessoas que fazem a solicitação de vistos têm que comparecer e fazer os Biometrics, né? Se a gente faz a aplicação online, o que acontece é a gente envia a aplicação e essa pessoa recebe uma cartinha depois de alguns dias de ter enviado a aplicação com as instruções para comparecer ao Visa Application Center, o VAC, para poder fazer momento da entrega do Application Package, tá? O que significa que nós não temos mais alternativa de fazer o Application Package e enviar para o correio no Brasil, no consulado no Brasil, porque essa pessoa, se está aqui, não vai ter condições de ir lá tirar os biometrics right away, né? Então, aquela alternativa que a gente tinha antes e que a gente não usava porque era mais arriscado, ela ainda existe. Como que funciona nesse caso, né? A pessoa pode fazer a aplicação online, a gente pode fazer a aplicação online por vocês, só que depois a pessoa vai ter que viajar, por exemplo, para Seattle, ou para Los Angeles, ou para New York, para poder fazer a coleta de biometrics nos Estados Unidos, né? E depois retornar. Se a pessoa não tem visto americano, ela tem que ir para qualquer outro país que tem coleta de biometrics, por exemplo, o México, né? O México não exige vistos para brasileiros e pode ser uma opção, porém a pessoa não pode fazer ainda dentro do Canadá. O governo do Canadá disse que vai implementar, né, a coleta de biometrics dentro do Canadá. A gente está esperando essa atualização para entender se a gente vai voltar a poder fazer troca de status, tá? Mas neste momento a gente só pode fazer online, tá? E se a gente só pode fazer online, a gente volta para aquela situação em que o risco é maior, né? Porque vai ser avaliado pelo escritório de Los Angeles e pelo escritório de Niagara, dependendo do triage department que faz essa seleção. Mas muito pouco provavelmente vai ser enviada para o Brasil. Existe a possibilidade de a gente solicitar
quando a gente está aplicando, qual que é o escritório que a gente quer que a aplicação seja processada. E a gente pode selecionar o Brasil. Só que o que a gente percebe é que, se a pessoa está dentro do Canadá, mesmo que a gente selecione que a gente deseja que seja processado no Brasil, o mais provável é que efetivamente seja ou em Niagara ou em Los Angeles. Então, é por esse motivo que a gente, mais uma vez e fortemente, não recomenda que as pessoas venham com ETA e tentam trocar de status aqui, né? Existem outros fatores que corroboram com essa questão também. A primeira coisa são os vínculos, né? Vínculo é uma coisa muito importante para ser avaliada na hora que você está fazendo a aplicação de vistos, né? Quando você está no Brasil, aplicando do Brasil, a gente tem muito mais meios de corroborar os seus vínculos, né? Se você está trabalhando, se você tem uma renda mensal, se você está estudando, se você tem bens, a gente consegue montar o processo indicando com maior... mais fortemente quais são os seus vínculos, porque eles existem, de fato, né? A partir do momento que você deixa o emprego, eventualmente, enfim, vende algum bem ou vende carro, casa, você perde esse do Brasil, pegou todas as economias e veio aqui para o Canadá com a Electronic Travel Authorization, você já rompeu alguns... ou você ainda está usando as reservas do Brasil para se manter aqui no Canadá, você tem que fazer a continha vezes 3, né? Ou seja, para cada 3 mil reais, você vai ter $1.000 canadenses em média, né? Só um valor aproximado. Então, ou seja, você vai se descapitalizar, né? E esse é um outro item, o segundo item mais importante para a sua aplicação na hora de fazer a aplicação de vistos, né? Que são os recursos financeiros. Então, uma outra razão para você não fazer isso, se você tem a intenção de vir e ficar, é você já aplicar do Brasil pelo Biometrics, pelo Vínculos e também pelos recursos financeiros. Afinal, você vai ter mais dinheiro aplicando de lá antes de vir para cá e gastar do que depois que você já passou um tempo aqui e já fez esse investimento, tá? De novo, existem casos e casos. A gente pode analisar a situação pontual de cada cliente, a gente pode entender qual que é o cenário. Então, por exemplo, para clientes que estão trabalhando remoto, eles não romperam os vínculos com o Brasil, né? Mesmo que ele esteja aqui fisicamente, ele continua prestando serviço para uma empresa do Brasil, se está recebendo aluguel, se tem uma boa situação financeira que comporta gastar aqui. Eventualmente a gente ainda pode tentar a troca de status por Los Angeles, né? Ou como o próprio governo escolhe, né? Que vai ser direcionado ou para Los Angeles ou para Niagara Falls. Niagara Falls, a gente pode continuar fazendo a aplicação de troca de status. Mas, imagina assim, se o seu sonho é vir para o Canadá e ficar e imigrar, por que você vai escolher o caminho de maior risco? Por que você vai fazer as coisas com menos planejamento? A gente está falando sim de uma diferença de tempo de processamento. Com o Electronic Travel Authorization, você tem o Electronic Travel Authorization aprovado em coisa de 2 minutinhos, né? na internet diretamente, com uma taxa muito pequena. Hoje o Study Permit está demorando 9 semanas, né? Mas eu acredito que aguardar de 2 a 3 meses antes de sair do Brasil é um procedimento esperado para um planejamento dessa grandiosidade, né, desse tamanho. Então, eu acho que não é pedir muito, né, e existem oscilações, às vezes o tempo de processamento tá um pouquinho melhor, às vezes um pouquinho mais demorado, agora tá bem demoradinho, né, mas assim, existem casos que são aprovados em 5, 6 semanas também, né, então, eu gostaria de deixar claro que é sim possível fazer a troca de status online, porém, ela não é recomendada por diversos motivos, pelo Biometrics, pelos vínculos e pela comprovação financeira. E se você tem uma situação que você acha que consegue endereçar muito bem os seus vínculos, a sua situação financeira, independente de você ter vindo com a Electronic Travel Authorization, why not? A gente pode sim fazer a aplicação, a gente deve fazer a aplicação. Eu só acho que você precisa estar ciente dessa opção antes, ou se você já está aqui, para estar ciente dos riscos, né? E não ser... enfim, orientado a falar, não, você pode aplicar sem problema nenhum, e depois ter a recusa e falar, poxa, mas ninguém me avisou desse risco, né? Então esse é um dos objetivos do live de hoje, né? De deixar vocês cientes que é sim arriscado, no matter what, mas existem cenários que a gente pode considerar correr o risco, cenários que não, né? Se você tem que viajar anyway, né? Você
pode simplesmente retornar para o Brasil e aplicar de lá, né? Do que viajar para Seattle e fazer o biometrics de lá. Mas a escolha é de vocês, é de cada um de vocês, depende muito do cenário pessoal de cada um. Mas se você tem um cenário como posso dizer, como a maioria, né, saiu do trabalho, vendeu as coisas para estar aqui, por favor, não faça isso com o ETA para depois aplicar para o visto de estudos, ok? Uma coisa importante que é legal também de mencionar, que quem vem com Working Holiday Visa, ou quem vem com Visitor, mas tem um family member, ou seja, esposo ou esposa, que tem o visto de estudo ou trabalho aqui, pode trocar de status dentro do Canadá. E isso não é um risco, tá? Então, o risco é para trocar o status de visitante para estudante, ok? Legal, então essa é a primeira introdução que eu gostaria de trazer para vocês. O segundo ponto da live que eu gostaria de trazer hoje é sobre Post Graduation Work Permit. Então, para quem acompanha as news, né, teve uma alteração de como o governo faz enfim, quais são os prazos que o governo agora vai aceitar em relação ao Post Graduation Work Permit. Então, antes a gente tinha, né, o estudante, quando completava o curso, tinha 90 dias da data do recebimento da carta que confirma a conclusão do curso para poder aplicar para o Post Graduation Work Permit, e agora ele tem 180 dias, né? Antes, era mandatório que ele tivesse um visto de estudos válido para poder aplicar, agora ele não precisa mais. Ele, inclusive, pode estar out of status, tá? Então, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre esse ponto. Eu percebi que nas redes sociais as pessoas receberam essa notícia com muito bons olhos. Falaram, olha que bacana, olha que legal, a gente vai ter mais prazo, Eu não achei tão boa assim. E é por isso que eu decidi vir aqui contar pra vocês a minha opinião sobre isso, tá? Existem alguns pontos que podem ser a favor? Sim, e a gente vai falar desses cenários também. Mas de forma geral, o estudante, ele só pode trabalhar meio período enquanto estuda. A partir do momento que ele recebe a carta de conclusão dos estudos, né, a carta de conclusão do curso, ele não pode trabalhar nem part-time, nem full-time. E somente quando ele aplica para o Post Graduation Work Permit é que ele pode trabalhar full-time, mesmo antes da decisão, né? Então, se ele está aplicando online, esse tempo já qualifica como Canadian Experience Class, por exemplo, ele já pode trabalhar full-time enquanto ele espera a resposta. E aí a pergunta o que eu vejo da maioria dos estudantes, eles estão loucos para começar a trabalhar full-time, né? Eles não aguentam mais trabalhar part-time e normalmente, sim, já estão no momento de transição em que o empregador tá lá, olha, agora você pode trabalhar, louco para dar mais horas para eles, e eles estão ali segurando o final da conclusão do curso para poder começar a trabalhar mais horas e tentar recuperar o investimento que foi feito ao longo dos anos de estudos, né? Então, partindo do princípio que você tem uma oferta de trabalho e que você tem a necessidade de trabalhar full-time ou o interesse de trabalhar full-time, é essencial que você aplique o quanto antes, né? Então, essa medida de ter estendido o prazo para aplicar para 180 dias realmente doesn't matter, porque ele não se aplica se você tem uma oferta de trabalho ou se você tem o interesse de começar a trabalhar full-time o quanto antes possível, tá? Um cenário que eu vejo que possa ser interessante para utilizar um tempo maior para aplicar para o Post Graduation Work Permit são no caso de estudantes que vêm com esposo ou esposa e esse estudante não tem ainda uma oferta de trabalho. E aí a gente sabe que o estudante para aplicar para o Post Graduation Work Permit somente basta completar o curso, desde que ele tenha estudado full-time numa instituição que é elegível para aplicar para o Post Graduation Work Permit, ele vai ser elegível para aplicar e ponto. Não precisa ter oferta de trabalho. Porém, se o estudante é casado ou casada, ele ou ela vai precisar ter uma oferta de trabalho que é considerada skilled worker, ou seja, do NOC tipo 0A ou B, para poder estender o visto de trabalho do esposo ou esposa, certo? E aí pode ser que a gente tenha uma vantagem aí. Se o estudante não está conseguindo uma oferta de trabalho, tá? Ele pode conseguir mais tempo para encontrar essa oferta no NOC antes de fazer a aplicação. Mas cuidado! Se o seu visto de estudos foi emitido e essa política não mudou, ou seja, vai continuar sendo emitido com a data de conclusão do curso mais 90 dias, o seu esposo vai perder o acesso ao visto de trabalho em 90 dias da data esperada de fazer isso, porque vocês vão ter só 90 dias e não 180 dias. Então, nesse cenário, a mudança realmente ajuda? Na minha opinião, não. Porém, se você conseguiu antecipar algum
algum termo durante o seu programa de estudos, por exemplo, estudando Summer Break, e aí você completou os seus estudos antes do período do seu visto, e você tem um tempo maior do que os 90 dias. Nesse cenário, sim, pode ser interessante esperar um pouco mais, porque a validade do visto do seu esposo ou esposa, que está com o Open Work Permit como a company spouse de um estudante, é válido até a data de expiração. No matter what, não matter se você completou mais cedo os seus estudos, não matter se você não completou at all, o visto de trabalho do seu esposo ou esposa, como a company spouse of a student, continua válido até o final, tá? E nesse cenário, então, se você completou seu curso mais cedo e você está preocupado em manter a permissão de trabalho do seu esposo ou esposa, é uma oportunidade sim para esperar um pouquinho mais, esperar você ter a job offer que você gostaria, para poder então aplicar para extensão. Então, na minha visão, o único benefício é justamente esse, tá? Que quando você completa mais cedo, você tem um pouco de mais tempo para poder escolher a job offer, para poder encontrar uma oferta no mercado de trabalho que seja NOC 0A ou B, ou que seja a vaga que você está procurando, que você tem interesse, para poder então aplicar para o seu visto e aplicar para o seu accompanying spouse, tá? Uma outra opção interessante que a gente pode usar esse tempo maior, e aí entre os solteiros, que é assim, o tempo de experiência canadense, como eu disse agora há pouco, começa a contar da data que você aplicou para o Post-Graduation Work Permit. Então, para aqueles que estudaram, por exemplo, um curso curtinho, um curso de 8 meses, um curso de 1 ano, e eles querem... E você precisa, né, e seja essencial para o seu processo de imigração, qualificar para o Canadian Experience Class, ou seja, você não está conseguindo uma oferta de trabalho, você não vai conseguir a pontuação de inglês, você não quer contar com o suporte do empregador, você quer considerar a opção de qualificar pelo Canadian Experience Class. Mas exige 1 ano de experiência canadense e você tem uma possibilidade de conseguir 8 meses ou 1 ano de visto, né? Ou seja, vai ficar muito em cima, nada pode dar errado, nada pode acontecer, né? Você não pode ser demitido, você tem que usar todo o período do seu visto, né? Então, nessa situação, pode ser interessante, né? Porque imagina você ter mais tempo para procurar uma oferta de trabalho. Quando você encontrar a oferta de trabalho, você aplica online. Aplicando online, você pode começar a trabalhar. Esse tempo conta como Canadian Experience Class. E quando o visto for emitido, vai ser emitido por 1 ano. Então, na verdade, nesse cenário, né, principalmente para solteiros, você ganha também um tempinho maior para poder escolher uma oferta de trabalho e poder aplicar, garantindo aí que você vai ter esse 1 ano de Canadian Experience Class dentro do seu visto, porque você já começou o visto com uma oferta de trabalho, tá bem? Bom, então esses são os dois pontos, 2 tópicos que eu escolhi fazer a introdução dessa live de hoje, e agora eu tô aberta a perguntas, então vamos lá. Vamos tentar dar uma olhadinha nas perguntas aqui, me dá um minutinho. Bom, antes da gente ir para as perguntas, eu lembrei de mais um ponto que pode ser muito, muito interessante falar para vocês, né? Que é uma nova notícia do governo que saiu ontem, na verdade, sobre o controle de entrada, o controle das bordas, tá? Então, a partir do meio de 2019, toda vez que você sair do Canadá, não somente quando você entrar, você vai ter o controle, o registro dessa saída, tá? Então, isso é uma coisa que vai ser importante para o governo para controlar quem fica além do tempo permitido do visto, para confirmar quando o casamento, né, spousal sponsorship, se a pessoa não está descumprindo com o requerimento de estar aqui, né? Que por exemplo, para quem faz a aplicação dentro do Canadá, é um requerimento. A parte de para quem é residente permanente, para ajudar na contagem dos dias que você mora aqui, para renovar o PR Card, ou para cidadania, né? Para que precisa também qualificar em dias presentes no Canadá. Então, todas as medidas visam reforçar o controle da borda, tanto na entrada feito hoje, quanto na saída. Essa medida vai ter 2 rollouts, né? Então, primeiro vai ser controlar apenas bordas terrestres e depois vai começar a ser controlada tanto as bordas terrestres quanto as bordas nos aeroportos, né? As bordas de entrada aérea, entrada e saída aérea. E aí eu vou aproveitar esse ponto e falar de uma questão muito importante, né? Muita gente entende que depois do visto vencer, tem 90 dias para aplicar. Não, você não tem.
Você tem, assim, a última chance de recuperar o seu status. Quando você deixa o seu visto vencer, você já está out of status. E isso já é um problema. Você já descumpriu com o requisito mínimo do seu visto, que é de estar aqui somente durante o tempo que você está autorizado, e se você não for renovar, que você saia antes daquela data. Se você estender até um dia antes, tá tudo bem, você está em status. Porém, se você passar, você está out of status, e isso é um problema que você vai ter que sempre declarar em todas as suas aplicações. Então, evitem ao máximo, né? Você tem 90 dias, sim, quando você perde o seu status, para poder recuperar o seu status, para poder fazer um pedido de restauração, né? Restoration of status, tem. Você deve utilizar somente em último caso, tá bem? Então, até aproveitando com essa medida, eles vão ficar um pouquinho mais chatinhos para controlar, né, as pessoas que estão overstaying, que estão saindo. Isso vai ficar registrado de forma melhor. Então, com certeza é uma medida que, para quem faz tudo certinho, não é um problema, né? Na verdade, acaba sendo só um procedimento formal. Mas para quem às vezes é esquecido ou já deixou acontecer, é um alerta para realmente ficar de olho e não deixar acontecer, porque isso não é legal e isso pode prejudicar. Legal? Bacana? Bom, vamos às perguntas aqui. Eu tenho aqui a primeira pergunta. Meu curso tem 110 créditos, equivale a um curso de 2 anos, porém estou fazendo ele em 1 ano e 3 meses. Posso arriscar para oficial na carta por um PGWP de 2 anos devido à quantidade de horas? Então, Renan, é prazer falar com você, eu já te conheço. Então, obrigada por estar acompanhando a nossa live. Bom, sobre o tempo do curso, se você antecipou, o que vale são os academic years, tá? Ou seja, se o curso ele vale 2 anos acadêmicos, mas você completou em 1 ano e 3 meses, não tem problema nenhum. Você pode sim pedir o Post-Graduation Work Permit de até 3 anos, porque o curso é equivalente a 2 anos acadêmicos. Eu só diria que é essencial evitar ir na borda, porque na borda eles têm sido um pouquinho mais um pouquinho mais chatinhos, né? E eles estão fazendo a contagem exata do tempo de estudos e te dando só esse período. Então, essa é uma aplicação com certeza para fazer online, porque não fazer online vai aumentar o risco de você não conseguir os 3 anos, tá bem? Vamos para a próxima pergunta. Tá, pergunta da Aline Pereira. Com relação ao emprego, após a conclusão do curso no Canadá, tenho visto muitos comentários dizendo que o job offer não precisa ser full-time para que o work permit do esposo seja estendido. Ou seja, o job offer pode ser part-time. Isso procede? Procede, Aline. Na normativa não existe nenhuma informação sobre a job offer ser full-time ou part-time. O que é pedido é uma job offer no NOC 0 ao B, né? E os 3 últimos olerites do estudante, né? Então, realmente não precisa ser full-time. Pergunta do Matheus Souza. Se você fizer o pedido de renovação do visto enquanto você está legal no país, porém o tempo de processamento acabar passando da validade do visto atual, isso seria um problema? Muito boa pergunta, Matheus. Bom, então vamos lá. Sobre o pedido de visto dentro do Canadá, a gente tem que considerar para onde vai ser enviada a sua aplicação. Qual que é o escritório responsável por processar a sua aplicação? Então, vamos dizer assim, se você está fazendo uma extensão, ou seja, de um Study Permit para um Study Permit mais longo, um Study Permit Extension, ou de um Work Permit para um Study Permit, essas aplicações são feitas dentro do Canadá. E por serem dentro do Canadá, você tem o que a gente chama de Implied Status, ou status implícito. O que isso significa? Que você pode continuar aqui no Canadá até a decisão do oficial e você não perde o seu status. Se você está mantendo a mesma solicitação, ou seja, você tinha um study e está estendendo o seu study, você pode inclusive continuar estudando ou iniciar um programa de estudos porque você tem o status de estudante durante o tempo implícito, tá? Se você está trocando de status, mas em uma troca de status dentro do Canadá, ou seja, de worker para student ou de student para worker, você pode continuar no Canadá e, exceto o Post-Graduation Work Permit, você tem que esperar o status ser alterado para você, então, poder fazer a nova atividade. Então, vamos supor, se você veio com Working Holiday Visa e está trocando para o Study Permit, por exemplo, você vai poder trabalhar
usando o seu Working Holiday até a data final do seu Working Holiday, e você vai poder estudar somente quando o seu visto for emitido de estudos. E aí pode ser que tenha um período neste meio, que é o tempo de processamento, né, que é o Implied Status, no qual você pode ficar no Canadá, mas você não vai poder nem trabalhar e nem estudar. Aproveitando, o Ayrton pediu para mandar um beijo pro pessoal de New Brunswick, então beijo grande aí para vocês, quero muito visitar a cidade e espero que seja breve. E aí pode deixar que eu vou falar em todas as mídias sociais pra gente fazer um encontrinho com todo o pessoal que nos segue. Legal? Bom, como que a gente tá de tempo, pessoal? Tranquilo? Essas foram, então, as perguntas da live de hoje. A gente está sempre programando lives à medida que a gente vê que é importante. Então, se você quiser uma live de um assunto específico, comente aí, deixa sua mensagem, deixa sua pergunta, a gente pode compilar tudo e fazer uma nova live para vocês, tá bem? Então, gostaram da nossa live? Dá um like pra gente, se inscrevam, nos sigam e um beijo grande para todos vocês. Obrigada e um ótimo dia.